E aí, gente, tudo bom? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre relação de trabalho e emprego. Isso mesmo, vamos começar a entrar um pouco para dentro do direito do trabalho. Pra quem não sabe, chegou aqui aleatoriamente, eu sou estudante de direito, tô no nono período aí com a formatura batendo na portinha e louco pra me formar, mas o coronavírus não quer deixar, mas a gente vai conseguir chegar lá. A minha segunda fase da OAB é em Direito do Trabalho, então gosto muito de Direito do Trabalho, estagio na área de Direito do Trabalho, então é uma área que eu tenho muita afinidade, facilidade de entender, até mesmo aí, né, porque o marxismo bateu aí na portinha aí, né, a gente fica aí nesse lado esquerdista da vida, compreendendo um pouquinho mais fácil. Pra gente poder começar, eu escolhi começar do começo, porque se a gente começa do fim, a gente fica tudo perdido, né? É verdade. Então a gente vai começar entendendo um pouco sobre o conceito de relação de trabalho e relação de emprego. Wilson, não são as mesmas coisas? Não, não são as mesmas coisas. Uma coisa é uma coisa, outra é outra coisa, mas parecem muito, são utilizados como sinônimos, inclusive as palavras, mas não é a mesma coisa, as relações são distintas. Tá ok? Tá ok. Vamos lá. Primeiro, pra gente começar, a gente precisa começar entendendo um conceito. Toda relação de emprego pressupõe relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é emprego. What the fuck, Manu Gavassi? Calma, gente, calma. É confuso mesmo, tá bom? Então por isso que eu fiz um desenho pra vocês. Tá focando? Tá focando aqui? Tá focando aqui. Vamos imaginar que esse círculo verde maior é relação de trabalho, ok? Então, como ele é maior, a gente vai pensar ele numa relação mais macro, ok? Então, a relação de trabalho, ela é maior do que a relação de emprego, que é um dos elementos que compõem a relação de trabalho. Belezinha? Belezinha. Então, quais são as relações de trabalho? As relações de trabalho são, por exemplo, os trabalhadores autônomos, avulsos, além das próprias relações de emprego, a galera que faz voluntariado, saca? Tudo isso são relações de trabalho. As relações de trabalho, elas pressupõem a existência de uma contraprestação de esforço, ok? Existe uma pessoa que está prestando um esforço para um outro alguém. Pode ser remunerado ou não, como por exemplo os trabalhos voluntários. Então, ó pai, ó mãe, que ficava aí dizendo quando eu era adolescente, diziam que eu não fazia nada, ó, eu fazia trabalho voluntário desde os 12 anos, fazia muita coisa aí, tá? Então, a relação de trabalho ela é mais macro do que a relação de emprego, beleza? E aí, na relação de emprego, ela vai tá regulamentada pelo artigo 3º da CLT. E por que é importante a gente entender essa distinção das duas? Porque uma vai estar, essa em específico, que é mais micro, vai estar protegida e tutelada pela consolidação das legislações trabalhistas, pela CLT. Enquanto essa outra, que é maior, quando não for este elemento, não estará daí. Ok? Então a gente vai entender no próximo vídeo quais são os elementos, as características que são essenciais para a existência dessa relação aqui, que é a relação de emprego. Mas Wilson, pra que eu preciso entender isso? Eu preciso entender isso porque eu só vou poder conseguir garantir em juízo, garantir num devido processo, né, que os meus direitos trabalhistas, se eu não tiver uma CLT assinada, somente se eu demonstrar as características da relação de emprego, ok? Porque senão pode passar como relação de trabalho. Por exemplo, eu já vi numa audiência um rapaz que prestava uns serviços, às vezes, para a pessoa, e aí esse empregador, esse patrão, ele pagava como se fosse um trabalhador autônomo, quando na verdade existiam os elementos e as características da relação de emprego. Então, se existiam, a gente pode caracterizar como relação de emprego e exigir todos os direitos que há dentro da CLT para aquele indivíduo. Olha que interessante. Sabe mais uma outra coisa que é muito interessante e é importante você acompanhar esses vídeos, dar like e compartilhar para as pessoas? É porque a Justiça do Trabalho, ela permite o jus postulandi, que é o fato de eu mesmo, trabalhador, me representar e não precisar de um advogado. Então, olha aí, acompanha esses vídeos aqui para você entender um pouquinho mais sobre o direito do trabalho, tá bom? Então, no próximo vídeo a gente fala sobre as características da relação de emprego. Beijos!